Olá, pessoal do oitavo ano. Nós iremos... Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aí nessa correria, mas estamos aqui com vocês na aula online. Espero que vocês entendam os conteúdos. Vamos lá, mais um assunto novo para vocês, ok? Então, a nossa aula de hoje é esse tema que está aqui atrás. É predicado e sua classificação. Nós já vimos os termos integrantes da oração, que é sujeito e predicado. Nós também vimos a classificação dos sujeitos. Agora nós iremos ver a classificação apenas do predicado. Então vamos lá. O predicado, ele se classifica em predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Vamos ver o primeiro, predicado verbal. Vamos colocar uma frase aqui, uma oração. Não é a mesma que está no livro de vocês, mas eu estou tentando simplificar para que você entenda melhor, ok? Então, vamos lá. Exemplo aqui, o predicado verbal. Carlos chutou a bola. No predicado verbal, o verbo ele vai ser o núcleo do predicado, vai ser a parte mais importante. E no predicado verbal, ele vai trazer um verbo de ação, tá? Essa é a diferença. Primeiro, verbo de ação. E falando em verbo, vocês já sabem que verbo é. O que é verbo? Verbo pode ser uma ação, pode ser um estado e pode ser fenômeno da natureza, ok? Então vamos lá. Predicado verbal traz no seu núcleo um verbo de ação, sempre vai ser um verbo de ação. Por isso que Carlos chutou a bola. Qual foi a ação praticada? Chutou. Logo tem um predicado, verbal, verbo de ação. Cometido por quem? Pelo sujeito, que é Carlos. Ok? Agora vamos ver o predicado nominal. No predicado nominal, aqui já é diferente. O verbo do predicado nominal não vai ser um verbo de ação, vai ser um verbo de ligação ou verbo de estado. Para vocês entenderem melhor, é o verbo de estado. Nós temos os principais verbos de estado. Tem outros que vocês irão ver no livro, mas os principais verbos de estado é ser, estar, permanecer, ficar. Esses verbos não exprimem ação, eles exprimem um estado, ou uma mudança de estado. Então, nós vamos ver aqui esse verbo. Na frase, nós estamos felizes. Então, o sujeito nós. O verbo aqui, estamos, é um verbo de estado. Por que é um verbo de estado? Porque está exprimindo como o sujeito está. Como é que ele está? Feliz. No caso, nós. Nós estamos felizes. Verbo de estado e exprimindo como que ele estava. Feliz. Nós estávamos felizes, predicado nominal. Sujeito nós, predicado nominal. Ok? E nós iremos também ver o predicado verbo nominal. No predicado verbo nominal, tanto ele vai trazer um verbo de ação, olha a dica, ele vai trazer um verbo de ação e ele vai trazer como o sujeito se encontra. No caso, ele vai ter um verbo de ação, mas ao mesmo tempo vai dizer como o sujeito se encontra. Por isso que ele é verbo nominal, porque ele vai trazer um verbo de ação, ele é verbo, e vai exprimir como esse sujeito estava, ou seja, tem a ver com o predicado nominal. Presta atenção. Os jovens, sujeito. Eles voltaram, verbo de ação. Como eles voltaram? Otimistas. Então eu tenho o verbo de ação, mais o estado como eles voltaram. Os jovens, sujeito, como eles voltaram, otimistas, que é um nome, um adjetivo do sujeito. Então, eu tenho o verbo de ação, exprimindo também o estado como eles estavam, otimista. Exprimindo uma forma como eles estavam, otimista. Quando isso acontece, eu tenho predicado verbo nominal. Traz no seu predicado um verbo de ação, mais o estado como se encontrava o sujeito. Ok? Só para desmistificar um pouquinho isso, tenho mais uma explicação aqui, bem curta para vocês. Por quê? Aqui,
entre a palavra, o verbo voltar e otimista, está implícito um verbo de ligação. Os jovens voltaram e estavam otimistas. Só que ele está implícito, ele não dá para ver, porque o nome já diz implícito. Mas na nossa mente, a gente tem que assimilar de que se está mostrando um estado ali e não tem um verbo de estado, é porque é predicado verbo nominal. Tá? Repetindo, verbo nominal tem um verbo de ação mais o estado que se encontra o sujeito. Aí dá para você diferenciar bastante o que é o predicado verbal, verbo de ação, predicado nominal, verbo de estado, e o predicado verbo nominal vai trazer um verbo de ação mais o estado que se encontra o sujeito. Ok? Então essa explicação aí para vocês. Qualquer coisa procura a gente lá no PV. Os exercícios dessa matéria estão na página 44, página 45, página 46, ok? Então faça lá, pode ser no livro didático, pode ser no caderno de atividades, ou nos dois ao mesmo tempo, se você puder, ok? Muito obrigada, até lá, um beijo, fique com Deus.